Bom, vamos finalizar essa aula então falando um pouco sobre alguns exemplos de terapias, né, doenças que podem ser tratadas através da terapia genética. Bom, centenas de genes vêm sendo então investigados como potenciais candidatos, né, para a terapia gênica, e esses genes envolvem diversas doenças diferentes, então diversas doenças estão sendo estudadas, mas a principal delas é o câncer, né? O câncer ainda lidera os estudos de terapia gênica para o tratamento de doenças, sendo seguido então por doenças monogênicas, doenças infecciosas e doenças cardiovasculares, né? Temos diversas outras também, mas o câncer, devido à gravidade dessa doença no mundo, atualmente, né, ao longo dos últimos anos, e sua falha, muitas vezes, no tratamento, vem sendo muito estudado, até porque a terapia genética é uma abordagem muito promissora para o tratamento do câncer, uma vez que o câncer, né, um dos fatores que envolvidos no desenvolvimento de um câncer é justamente o desenvolvimento de mutações, né? A presença de mutações no nosso genoma que levam então à multiplicação desenfreada de uma determinada célula, né? que vai ser o que vai gerar o tumor. Então, se é uma doença de caráter genético, uma forma eficiente de tratamento é através da terapia genética, de maneira a corrigir aquela mutação. Então, eu vou começar falando de estratégias para o tratamento de câncer e, obviamente, vamos começar falando da Gendicine, que foi a primeira terapia gênica aprovada no mundo. Então, que envolve, né, uma terapia com a entrega de um gene supressor de tumor. Então, como eu já falei no primeiro bloco, a gendicina ela é usada para o tratamento do carcinoma espinocelular, que é o segundo tipo mais comum de câncer de pele, corresponde a 20% dos tumores cutâneos não melanoma, mas a gendicine ela trata um tipo específico de carcinoma espinocelular, que é aquele originado de uma mutação no gene P53, que é um gene supressor de tumor. Então, tanto que foi visto, com o tempo ele foi utilizado em outros cânceres, além desse, também oriundos de mutação nesse gene, e o tratamento foi realizado com sucesso. E qual é a abordagem desse tipo de tratamento, né? Você tem uma célula que tem um gene P53 defeituoso. Você tem um vetor viral que contém uma cópia selvagem, ou seja, uma cópia normal daquele gene, que você vai entregar ele para a sua célula-alvo, né, de maneira que aquela célula passe a expressar aquele seu gene supressor de tumor. Então, o vírus vai carregar esse gene, essa cópia funcional do gene, e uma vez que ele seja entregue para a célula, você vai conseguir, essa proteína vai ser expressa e vai levar, né, à destruição daquela célula cancerígena. Então, esse tipo de terapia, né, é uma forma eficiente de você tratar um câncer que originado de uma mutação num gene supressor de tumor, né? Basta você entregar, então, uma cópia funcional daquele gene supressor de tumor que você consegue, então, tratar, na teoria, né, você conseguiria tratar aquele câncer. Uma outra abordagem, né, o que eu falei antes, isso é realizado em vivo, né? Você entrega, o vírus vai entregar para a própria célula cancerígena aquele gene, mas também podemos fazer modificações de células imunes ex vivo, né? Ou seja, com as células fora do corpo. Né? É uma abordagem utilizada, por exemplo, para leucemia, né? Que é uma doença que afeta a produção de leucócitos. Então, essa terapia é chamada de CAR T-cell, porque você modifica as células T. Então, é uma terapia celular envolvendo células T, de maneira que essas células elas possam então reconhecer o tumor. Então, como que ocorre mais especificamente? Você vai então isolar essas células T do paciente, né? Você recupera essas células T, células imunes do paciente, você cresce elas, né, fora, em cultura, né, fora do corpo, né, ex vivo, e modifica elas geneticamente
de maneira a produzir, que elas produzam receptores que reconheçam essa proteína CD19, que é encontrada em células leucêmicas. Então, você vai estar produzindo células T que reconhecem as células cancerígenas. Essas células T, então, elas são crescidas em laboratório para multiplicar as quantidades de células, né, para ter ela em nível de centenas de milhões de células. Essas células modificadas, então, que são do próprio paciente, mas que vão agora apresentar um receptor para aquela cancerígena, são entregues novamente para o paciente. Elas podem, elas são então injetadas no paciente, né? E essas células T agora modificadas, elas são capazes de reconhecer o tumor e, uma vez que elas reconhecem o tumor, elas conseguem destruir aquelas células cancerígenas, assim, então, melhorando o prognóstico da doença, né, até curando o paciente. Então, essa CAR T-cell aqui, terapia, ela é algo aplicado já, até bem difundido para o tratamento de alguns tipos de câncer. Uma outra possível abordagem envolve a destruição das células tumorais, né? Então, no caso de melanoma, por exemplo, que seria o tipo mais grave de câncer de pele, né, que tem uma alta letalidade, né, em estágio que é a formação de metástase, você pode, então, em vivo, injetar ali, fornecer um vírus alterado, né, por exemplo, o vírus da herpes, que ele é alterado de maneira a não causar doença, mas você modifica ele para direcionar apenas para as células cancerígenas. Então você pode injetar ali diretamente no tumor, né? E esses vírus, eles podem carrear genes que levam à morte celular, que induzem a apoptose, ou carreando enzimas suicidas, ou seja, enzimas que vão contribuir para a destruição daquelas células. Então, seria uma outra abordagem, né, para a terapia do câncer, né? Uma maneira de você destruir de forma direcionada apenas as células tumorais. Então, essa seria uma possível abordagem, por exemplo, para o melanoma. Lembrando que algumas das técnicas que eu estou mostrando aqui, elas já são aplicadas, no caso de medicina ela já foi aprovada, mas algumas são só conceituais, né? Ainda estão em testes clínicos ou ainda estão em fase de teste antes mesmo de chegar na parte de testes clínicos, como é o caso desse estudo aqui, que envolve edição em vivo utilizando CRISPR, né? Então, esse estudo foi publicado agora em 2020, envolve o tratamento de glioblastoma ortotópico, que é uma forma agressiva de câncer cerebral. Então, nesse caso, foi teste em vivo em camundongo, envolvendo o uso de nanopartículas lipídicas, contendo, né, a sua maquinaria lá de CRISPR, né, que direcionariam essa maquinaria para a edição e inativação do PLK1, que é um proto-oncogênio, ou seja, um gene, né, que pode levar ao surgimento, né, pode estar relacionado então a esse desenvolvimento desse câncer. Então você tem lá, né, a sua maquinaria, né, o RNA mensageiro para Cas9, né, o RNA mensageiro que vai codificar a enzima Cas9, que é aquela que vai degradar, que vai realizar o corte da dupla fita, o RNA guia. Então você empacota tudo isso então nessa nanopartícula lipídica e injeta isso diretamente no cérebro do animal. E nesse estudo foi visto que uma única injeção no cérebro foi capaz de inibir o crescimento do tumor em 50% e melhorou a taxa de sobrevivência em 30%. Obviamente, isso ainda é um estudo muito preliminar, mas mostra o potencial que isso aqui pode ter, né? De você conseguir inativar genes em vivo através de edição por CRISPR. Então, novamente, CRISPR ainda é uma técnica promissora, mas que ainda está muito no seu início. Então, a expectativa é que com o tempo isso venha melhorando. E, obviamente, não apenas o uso da Cas9, né, o uso de outros sistemas, outras classes de CRISPR também podem ter diferentes abordagens mais ou menos promissoras, dependendo do seu objetivo.
Bom, então isso foram algumas abordagens para tratamento de câncer. Agora eu vou falar de algumas outras doenças hereditárias, né? De algumas doenças hereditárias, né, de caráter genético, muitas vezes monogênicas, como é o caso da hemofilia, por exemplo, que envolve deficiência, né, na coagulação sanguínea, muitas vezes por apresentar níveis deficientes desses fatores de coagulação, seja fator de coagulação 8 ou 9. Então, isso aqui é um exemplo de um estudo que envolve a expressão dos fatores de coagulação ex vivo. Então, você isola as células do paciente, né? Você, nesse caso, ele forneceu transgenes para a expressão desses fatores de coagulação, tanto o 8 quanto o 9, né, relacionado a tipos diferentes de hemofilia, entregaram isso de volta para o paciente e foi visto que a expressão desses fatores de coagulação reduziu de forma significativa o sangramento, aquele sangramento exacerbado em ambos os grupos. Então seria uma potencial terapia para o tratamento da hemofilia. Ainda relacionado à doença do sangue, também temos a anemia falciforme, que envolve produção de hemoglobinas, produção normal de hemoglobinas, né, que leva à deformação de hemácias. Então, você tem, né, esse caráter aqui, essa aparência disforme das hemácias que afeta, né, o sangue, leva a um quadro de anemia. Então, uma possível abordagem para isso é você reparar essa mutação por edição gênica. Você recupera ali, por exemplo, células tronco daquele paciente, você vai editar elas, né, de maneira a corrigir defeitos no gene da beta-globina, que é o responsável, né, por essa doença. Uma vez que você corrigiu esse erro em células tronco, você leva a proliferação delas e diferenciação em células sanguíneas saudáveis, e você pode fazer uma transfusão de sangue para, então, ajudar a reverter essa doença. Obviamente, nesse caso, você precisa de várias transfusões, porque você vai estar editando ex vivo, então as células que estão sendo produzidas pelo corpo ainda vão ser defeituosas, então seria um tratamento de caráter contínuo. Mas, obviamente, você poderia ter essas células troncos aqui armazenadas, né? Não precisaria sempre ser feita essa coleta. Uma vez que aquele paciente tem aquelas células armazenadas, você pode estar sempre produzindo e fornecendo essas células para o paciente. Obviamente, como eu falei, algumas dessas doenças monogênicas de caráter hereditário, muitas vezes, para você não ter que estar constantemente tratando, você teria que fazer uma modificação já na linhagem germinativa, né, antes daquele indivíduo se desenvolver. Então, a ideia é que no futuro seja-se capaz de tratar no início, de maneira que as mudanças sejam permanentes. Mas, novamente, nós ainda não chegamos nessa etapa. Uma outra doença que pode ser tratada é a fibrose cística, que é uma das doenças genéticas mais frequentes, estando presente em 1 a cada 2.500 nascimentos. Então a gente vê, algo muito... Esse tipo de estratégia é algo muito promissor, porque é um tipo de doença muito prevalente, e ela é caracterizada pela ausência de um gene, do gene FTR funcional. E o que seria esse gene, né? O que significa essa sigla SFTR? Seria Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator. Então seria uma proteína que vai regular o fluxo de água e íons cloretos através da membrana celular. Então esse desbalanço, né, no fluxo de água e íons que vai levar, né, ao desenvolvimento dessa doença. Então, uma estratégia para o tratamento dela seria o fornecimento dessa proteína funcional, né, de um transgênio que contém essa proteína funcional. E o interessante dessa técnica, dessa abordagem, como é uma doença respiratória, você consegue entregar o seu transgênio de forma mais direcionada através da inalação de lipossomos. Então, através de nebulização, você permite que o indivíduo inale, né, aqueles lipossomos,
de maneira a entregar diretamente para as células do pulmão, né, que é onde você tem ali esse problema, né, no seu trato respiratório. Então você vai entregar para essas células do trato respiratório, de maneira então que esses lipossomos vão então lá se fundir com a membrana das células desse trato e vão entregar diretamente, né, esse seu gene de interesse para aquelas células, de maneira que elas expressem a proteína funcional e consigam melhorar a regulação, né, desse fluxo ali naquele sítio e reverter, né, o caráter dessa doença. Uma outra doença genética que pode ser tratada é a doença de Huntington, que é uma doença neurodegenerativa que afeta funções motores, né, cognitivas, psiquiátricas, né, pode afetar humor, pode afetar memória, e invariavelmente vai levar à morte do paciente. Então é uma doença atualmente incurável que vai levar à morte do paciente uma hora ou outra, e ela é causada por uma variante tóxica do gene para huntingtina. Então é um gene que vai expressar uma proteína que vai levar alterações, né, no sistema neurológico que vão levar a desenvolvimento dessa doença. Então, uma terapia que vem sendo estudada para isso envolve a supressão desse seu gene problemático, né, através de uso de RNAs antissenso. O que seria um RNA antissenso? Seria um RNA complementar a um determinado RNA mensageiro, então ele seria complementar ao RNA mensageiro desse gene defeituoso, então ele se ligaria a esse RNA mensageiro e impediria a sua tradução. Então, impedindo sua tradução, você não tem a expressão dessa proteína, e você, eliminando essa proteína, você ajuda a tratar a doença. Então, na teoria, você conseguiria impedir o desenvolvimento da doença através desse tipo de tratamento. Obviamente, o ideal seria que a gente eliminasse já esse gene lá no início, mas isso é uma abordagem promissora para o tratamento da doença já em andamento. Você pode tanto diminuir, né, a progressão da doença ou interromper completamente essa progressão. Tudo também está relacionado em que etapa você vai iniciar o tratamento. Existe também tratamento para doenças cardiovasculares, né? É estudado isso já desde a década de 90 e vem aumentando ao longo dos anos. Um fator interessante para isso é que muitas vezes para doenças cardiovasculares você precisa apenas da expressão transitória lá do seu gene terapêutico, né? Do seu transgênico. Apenas essa expressão transitória já pode ser suficiente para uma resposta biológica. Então, por exemplo, se você tem um problema nos seus vasos colaterais, né, que são muito pequenos ou algo do gênero, você pode só estimular o crescimento, uma vez que você então fornece fatores de crescimento, e uma vez que esses fatores de crescimento agiram, né, levaram ao desenvolvimento, né, do tecido para a sua condição normal, você não precisa mais desse transgênico, você não precisaria fazer isso constantemente. Então, muitas vezes, essas doenças cardiovasculares podem ser tratadas, né, de forma com expressão transitória, né, com algo mais simples, né, que você não precisa manipular diretamente o genoma das células cardíacas, por exemplo. Um exemplo de tratamento envolve a cardiomiopatia, que é uma doença cardiovascular envolvida na mutação do gene PLN, né? Então, é um tipo de doença cardiovascular que já está associado à origem genética e que pode levar à insuficiência cardíaca. Então, assim como os outros exemplos de doenças de origem genética que eu falei anteriormente, uma abordagem é você suprimir a expressão desse gene mutante e adicionar, né, uma cópia funcional do gene, ou editar em vivo, né, aquele gene problemático. Mas, obviamente, a parte de edição genética ainda não está tão bem desenvolvida as possíveis consequências. Então, uma abordagem seria simplesmente que inclusive foi feita nesse estudo aqui, que vocês conseguem acessar pelo link, justamente, eles forneceram no vírus, no vetor viral, um RNA que suprimia a expressão da variável mutante e adicionaram também uma cópia funcional do gene. Então, essa seria uma abordagem para o tratamento dessas doenças.
Também podemos tratar doenças infecciosas. Então, nesse caso, pode ser um pouco diferente, né? Não sempre estamos tratando, manipulando diretamente o genoma do paciente, mas em alguns casos sim, né? No caso da vacina de DNA, você fornece então ali o material genético terapêutico, ele é responsável pela codificação de antígenos daquele seu patógeno, de maneira a fornecer para as células humanas esse material, de maneira que elas expressem esses antígenos, de maneira a estimular o sistema imune do hospedeiro, né? Então você vai ter uma expressão endógena do antígeno, ou seja, seu próprio corpo vai expressar esse antígeno, de maneira a estimular o sistema imune a proteger contra uma infecção, uma possível infecção futura por esse organismo patogênico. Então, essa é uma maneira de tratar doenças infecciosas de forma endógena, né? Você manipula o genoma do hospedeiro para proteger ele. Mas existem alguns casos que a terapia gênica atua no próprio micro-organismo, como alguns exemplos, né, mais promissores, envolvendo edição genética. Então, a gente pode utilizar o sistema CRISPR-Cas de maneira que ele atue diretamente no seu patógeno, né, na bactéria, por exemplo. E isso é algo extremamente promissor, porque além de você poder direcionar o seu sistema para uma espécie específica e você inativar genes essenciais, levando à morte dela, você também pode direcionar o seu sistema para genes relacionados à resistência a drogas, inativando esses genes. Qual é a importância disso? Nesse primeiro caso, você vai ter a morte da célula, né? Então você acabou lá com a infecção. Mas nesse segundo caso, é uma alternativa extremamente promissora para o problema que a gente tem atualmente de resistência a múltiplas drogas, né? A ineficácia dos antibióticos. Então, se você tiver um sistema que você permite direcionar ele para o gene de resistência e você ir eliminando os genes de resistência no corpo do paciente, você consegue trazer de volta a eficácia desses antimicrobianos. Então, isso não apenas no organismo patogênico que está lá causando doença que é resistente. Você consegue, de repente, até eliminar reservatórios desse gene de resistência na própria microbiota. Então, isso é algo extremamente promissor e que pode ter diversas abordagens, né, de entrega. Você pode ter lá um bacteriófago, né? Então, bacteriófagos são vírus que infectam especificamente bactérias, então eles não afetariam as células humanas. Pode ser entregue também por plasmídeos conjugativos, então você fornece lá uma bactéria não patogênica que vai, através de conjugação, transferir o plasmídio contendo seu sistema para os organismos alvo, nanopartículas, enfim. Existem diversas abordagens para você realizar isso, e isso é algo promissor para o tratamento de doenças infecciosas. Então, a verdade é que nós temos eu poderia falar de diversos outros exemplos de terapias, então isso é algo extremamente promissor para o tratamento de diversas doenças genéticas, e como a gente viu aqui, não necessariamente só doenças de caráter genético, né? A edição de DNA está trazendo também outras possíveis abordagens terapêuticas, mas era isso que eu queria passar para vocês hoje, né? Essa aula acabou ficando mais longa do que eu gostaria, principalmente o segundo bloco. Eu vou tentar evitar isso na próxima aula, mas isso é algo, um conteúdo interessante, né, e que era um pouco mais difícil de eu dividir em mais aulas, mas eu espero que vocês tenham conseguido entender, que vocês tenham gostado então dessa aula. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, novamente, anotem ela, que nós discutimos melhor na aula presencial, tá ok? Nos vemos então na próxima aula. Abraços!